Olá, irmãos, bom dia. Estamos prontos para continuar a nossa saga, né, pelo livro de Jonas, que é interessante. Semana passada a gente viu os 2 primeiros capítulos, mas uma das coisas que eu falei é que ficava muito claro no livro de Jonas, principalmente esses 2 primeiros capítulos, a soberania de Deus, a vontade de Deus, que de certa forma, para o horror de nós que somos arminianos, mais voltados para aquela questão, não, o nosso livre-arbítrio, né? Deus desmonta o livre-arbítrio de Jonas, ou seja, a minha conclusão é que a gente não conseguiu entender ainda muito bem essa questão do que é a soberania de Deus e o livre-arbítrio do homem, né? Porque as duas coisas convivem. Jonas tomou uma decisão, mas Deus falou, não, você vai fazer isso daqui, vai para o mandando. O que fica claro então nesses 2 primeiros, porque embora permeie o livro inteiro, mas fica mais claro no capítulo 3 e 4, é algo que é talvez a mensagem central do livro de Jonas: a misericórdia de Deus por todos os seres humanos. Não é apenas a favor dos israelitas. O que acontecia com Jonas? E não só com ele, mas com toda a nação. Este povo ficou talvez vaidoso por terem sido escolhidos. Nós somos o povo escolhido. Deus nos escolheu. Tanto é que a gente vê lá perto, na época quando vai para a Babilônia, na Eresis, que ele pede, imagina que Deus vai fazer isso aqui com Jerusalém, o templo está aqui, que é isso, esquece, nós somos o povo escolhido. O que acontecia com Jonas? E esse é um risco que talvez nós corramos hoje, não só nós individualmente, mas como sociedade, principalmente os que são cristãos, de achar que pelo fato da gente conhecer, vou na igreja tal, que nós estamos fazendo sempre tudo certinho, né? A gente percebe claramente que a visão de Jonas estava deturpada, e não porque ele não conhecesse a palavra, porque fica claro que ele conhece, ele entendeu a mensagem de Deus, mas ele imaginava assim: os assírios são maus, eles fizeram muita coisa ruim contra o povo de Israel, eles precisam ser castigados. Ele não olhava para o próprio povo de Israel, que tantas vezes tinha feito um monte de coisa errada, mas que Deus sempre voltava, perdoava, dava uma nova chance. Ele não aceitava isso daquele povo, para que acontecesse aquilo com o povo assírio, e por isso ele foge. Era uma questão ali meio que étnica, né? Não, o nosso povo, o povo de Israel é um povo santo, que é o povo de Deus. O povo assírio tem que ser castigado, não pode ter perdão, não pode ter misericórdia. Então eu não vou fazer isso. É alguma coisa consciente dele o fugir, porque ele não queria que o povo assírio fosse perdoado. Mas como nós vimos, Deus falou: não, Jonas, você tem uma coisa para aprender ainda, que você não aprendeu. Você não aprendeu que o fato de você ser, e ele era um profeta conhecido, embora ele apareça pouco na Bíblia, mas o Jonas foi um profeta conhecido, ele era uma pessoa importante ali em Israel. E Israel, nós estamos falando do Reino do Norte, né? Mas o Jonas, você tem uma coisinha ainda que você não entendeu, que você não aprendeu ainda direitinho. E Deus coloca então o peixe, prepara esse peixe, e a gente fala do tipo, eu falei sobre isso na semana passada, que Jonas é um tipo, tanto é que Cristo se refere a ele lá em Mateus, nós lemos até o texto. Assim como Jonas, para salvar Nínive, ele ficou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, no sentido figurado de morte. Quando ele ressurge, quando ele retorna,
ele vai para salvar o povo de Nínive, por isso que Cristo faz essa comparação. Fala, o sinal já foi dado, né? Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, o Filho do Homem também vai ter que enfrentar a morte 3 dias e 3 noites para salvar o mundo. Ele salva o mundo. Então é um tipo de Cristo, né? Ele é um tipo de Cristo. E daí nós vemos aqui uma ilustração, obviamente, um hipotético sair de Jonas da barriga do peixe. Nós até fiz uma brincadeira, né, dizendo lá que se a gente for pensar pela cabeça humana, nós vamos falar, olha, essa história é uma história meio difícil de engolir, né? Olha lá, o cara ficou 3 dias, 3 noites, suco gástrico no estômago desse animal, até o próprio Wiersbe, ele fala, né, se isso efetivamente aconteceu, pode ser que ele tenha saído meio branqueado, né, meio esbranquiçado por causa do uso. E aquilo pode ter feito, assim como pode não ter feito, porque Deus pode tudo, não ter tido nenhum efeito colateral para ele. O que eu acho interessante é que o Wiersbe, ele coloca aqui no começo, no comentário dele a respeito do capítulo 3, quando ele está falando, ele fala assim: quem será que sentiu maior alívio? O peixe quando saiu o Jonas de dentro da barriga dele, ou o Jonas de quando saiu de dentro do peixe, né? Porque o peixe devia estar com um mal-estar ali terrível, né? Porque ficar 3 dias, faz o cara se mexendo aqui dentro, vira para lá, vira para cá. Mas é engraçado, né? O pessoal discute da questão de ficar dentro da baleia, ou do peixe, sei lá, do bicho, mas quando chega a questão do Sadraque, Mesaque e Abednego que ficaram no fogo, o pessoal fica, o que é o pior, o suco gástrico ou o fogo que está ali na hora? O pessoal... E não aconteceu nada com o fogo, né? Nem com o cheiro. Pois aí que tá. E como é que pode? E depois fala que não pode Deus proteger do suco gástrico do bicho? É o Deus soberano. Aí entra no que você falou. Nós ainda não acreditamos na soberania de Deus. Que nessa história, você falou dos arminianos, deixa eu descer o malho no outro lado também, né, no calvinismo. Porque se você é predestinado, você não vai sofrer. E ali, o povo, o judeu, ele é o povo de Deus, ele é o povo escolhido. E mesmo assim levou umas lambadas na orelha. Como leva até hoje, também umas lambadas. Por quê? Porque ainda nós não obedecemos, nós não entendemos a soberania de Deus. Então sobra para todo lado. Sobra para o calvinista e sobra para o arminiano. Sobra para o gênero humano. Essas divisões são coisas estúpidas que o homem inventa para poder ficar discutindo, né? Então a gente, obviamente, mexe com um, mexe com o outro, porque a questão toda é a seguinte: nós não entendemos essas coisas, nós não entendemos o que aconteceu com Jonas, assim como é difícil entender o que acontece com Nínive. E agora a gente vai continuar, né? Capítulo 3 aqui, vamos ler um trechinho do capítulo 3. Jonas sai aí da barriga desse peixe, e depois ele, como nós vimos lá, que eu mostrei no mapa, ele teve que caminhar aproximadamente uns 600 quilômetros. Ele não pegou um ônibus, né? Não sabemos se ele se ligado com uma roupa, né? Pegar comida, ou se ele foi direto. Ele saiu ali e pegou a estrada. Saiu, foi para Nínive, chega a Nínive, e isso é uma coisa importante também que eu mostrei a semana. Nínive era uma cidade muito grande, ela era uma cidade muito grande. Tanto é que falam que os próprios babilônios, quando chegam para tomar ali a Síria, eles se encantam com o tamanho da cidade, com a riqueza. Era uma cidade muito importante, né? Eles falam, texto, eu vi que falavam é contestado isso, de 50 quilômetros de um dos lados da muralha. 50 é um pouco exagerado,
tem outros que falam em torno de 10, talvez fosse mais plausível. Ou seja, era uma cidade muito grande, porque eram 3 cidades, na realidade, que tinham ali perto. Né? Eram 3 cidades grandes que ficavam perto, e seria como São Paulo e Grande São Paulo. Né? Tem uma cidade principal e outras menores ficavam ali. Mas o Jonas vai para Nínive, chega em Nínive, vê aquela baita cidade, aquelas muralhas, e ele entra pela cidade adentro para pregar. Então diz aqui, capítulo 3, a palavra do Senhor veio a Jonas pela 2ª vez, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade a caminho de um dia e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Uma pausa. É possível você converter alguém falando uma coisa dessa, chegar para qualquer pessoa, ainda 40 dias e você vai ser destruído? Ou a mensagem que ele estava dando? Ele não estava dando uma mensagem assim de, olha, se arrependam, olha, Deus é misericordioso. Não, ele está falando, olha, daqui 40 dias essa cidade vai ser destruída. Alguns comentaristas dizem que ele anda esses dias pela cidade, né? 3 dias para andar a cidade inteira, de que ele não ficou só falando isso, porque muito provavelmente pessoas chegaram a ele, e a gente imaginando a hipótese, né? A Bíblia não entra nos detalhes disso, mas que alguém tenha ido conversar com ele, irmão, que mensagem é essa? O Deus de Israel era conhecido ali naquela região. Eles sabiam que Jonas, porque eu até disse na aula passada que provavelmente a notícia de que Jonas estava indo para Nínive chegou a Nínive antes de Jonas, porque provavelmente os marinheiros contaram a história. A hora que os marinheiros encostaram no primeiro porto, eles contaram o que tinha acontecido. Do Jonas, que estava fugindo de Deus, não sei o quê. E ele chegou, não fala no texto bíblico, mas a gente não sabe se não houveram testemunhas dele sendo despejado do peixe numa praia. De que ele não tenha contado isso pelo caminho e de que alguém chegou antes em Nínive e contou para a cidade que olha, o profeta de Israel está vindo aqui. Então, muito provavelmente, Jonas está falando uma mensagem aqui, porque a gente percebe por essa mensagem aqui, embora tenha sido Deus que tenha mandado ele dizer, isso daqui, na nossa cabeça, mais uma vez, ainda bem que não é o homem que salva, que muda o intelecto, porque nós, com uma mensagem dessa daqui, você não salva ninguém, você não converte ninguém, né? Então o Espírito Santo realmente descer sobre essa mensagem para quebrantar. Quem eram os assírios? Vamos pensar uma coisa. Assírios eram tremendamente violentos. Eles matavam homens, mulheres e crianças do mesmo jeito, sem nenhum problema. E as crianças, principalmente, porque nós não queremos ter trabalho para ficar criando criança. Então, nós precisamos de escravo para trabalhar para nós. Matava homens, mulheres, crianças empalados, que era o jeito mais comum. Mulheres grávidas, eles simplesmente abriam a barriga delas com uma espada e matavam os dois. Eles eram odiados. Eles odiavam os judeus, assim como os israelitas, assim como os israelitas odiavam a eles. O risco de Jonas era de chegar lá, entrar naquela cidade, reconhecerem o Jonas e ele acabar sendo também torturado e morto, amarrado atrás de um cavalo e esfolado pelas ruas da cidade, amarrado em um cavalo e trotando pelo meio da cidade. Esse era o risco dele. Ele chega nesta cidade, que sabia quem ele era,
para dar uma mensagem de juízo contra aquele povo que era inimigo deles. Porque ele está correndo um baita de um risco. Então, há que se colocar um ponto a favor de Jonas, que ele confiou em Deus nesse sentido, né? Porque o problema dele não era ir, era qual a mensagem que ele ia dar, porque ele falava assim: olha, esse pessoal, Deus vai perdoar, né? Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Eu imagino ele falando isso no meio de uma cidade desse jeito, andando para falar isso para as pessoas escutando, mas quem que é esse louco? Que raio de história é essa? Obviamente, por isso, um motivo a mais para a gente imaginar que sabiam quem ele era, sabiam quem era o Deus de que ele estava falando, de que aquilo era um juízo divino do Deus de Israel. Para minha pelo menos, não sei de vocês, mas para minha surpresa, apesar desta palavra, os ninivitas se arrependem. O versículo 5 diz que os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Suprema ironia. Enquanto o povo de Israel, que tinha recebido a palavra de Deus, tinha ouvido da própria boca de Deus a sua palavra lá no deserto, lá no Sinai, tinha ouvido Deus falar, que conhecia, que Deus tinha se revelado a este povo, estes que o conheciam, que tinham recebido a palavra de Deus, da própria boca de Deus, de que eram, se chamavam dos herdeiros da palavra, dos filhos, o povo escolhido. Este povo não ouvia a voz dos seus profetas. Este povo não obedecia a vontade de Deus, as ordens, a lei de Deus. Entretanto, uma única palavra de Jonas, os pagãos, que o Jonas detestava e achava que todos tinham que ser castigados, na primeira palavra eles se dobram, aceitam, da mesma forma que um peixe tinha obedecido, que os marinheiros de um navio tinham obedecido, tinham se convertido. A primeira palavra, uma única palavra. O Jonas, que conhecia toda a palavra, a ponto de ser um profeta de Deus, não obedecia a palavra de Deus e se rebelava contra a vontade de Deus. No entanto, os pagãos de Nínive, estes pagãos de Nínive, uma única palavra de Jonas, eles se convertem. Aquela história que nós falamos agora, o fato de eu conhecer a palavra, de eu falar sobre essa palavra, de eu, em tese, viver essa palavra no centro da igreja, não significa estar certo. Por isso a gente sempre pede a Deus misericórdia, que Deus abra o nosso entendimento, a nossa compreensão, para que a gente interprete as coisas da maneira correta. Porque se a gente for deixar pela nossa sabedoria, nós sabemos que vamos pensar, vamos interpretar a favor do nosso querer, né? A favor do meu querer. Não, a minha interpretação disso é isso. O arrependimento dos ninivitas, creram em Deus, versículo 5, proclamaram um jejum e vestiram roupas de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando a notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas, e mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, podem comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um no seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia.
então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Um rei pagão, terrível, que era conhecido como um cara violento, um exército violento, não ouviu nem da boca de Jonas, ele ficou sabendo do que estava sendo dito pela cidade. E esse homem lança um édito, uma lei, uma ordem, para que todos se vistam de pano de saco, para que todos se façam um jejum, inclusive os animais. O que chama a atenção, para mim pelo menos, é de que os grandes exemplos que existem na Bíblia a respeito de uma mudança da situação de um povo sempre envolve a liderança primeira em reconhecer isto, e isso influenciando o povo para que o povo... É interessante a gente ver, quem vai fazer a mudança não é a liderança, quem promove essa mudança não é o líder principal, não é o rei ou o presidente, ou seja lá o que for. Quem faz é o Espírito Santo. Mas é interessante que isso acontece no momento em que o exemplo é demonstrado, e isso faz com que o povo, embora aqui a história comece com o povo se mobilizando para um arrependimento, e isso chega ao ouvido do rei, mas ele toma uma iniciativa para reforçar aquilo e fazer com que este povo, olha, façamos um jejum. É uma prova definitiva, mais uma vez na Bíblia, de que um povo quebrantado, um povo que se arrepende, um povo que efetivamente reconhece os seus erros, Deus muda a sorte deste povo. Deus muda a sorte desse povo ninivita, que estava condenado. Efetivamente, aqui uma ilustração desse rei de pano de saco, proclamando isso, esse ético ao povo, para que todos se arrependam. E ele continua: Deus viu o que fizeram, no capítulo, versículo 10. Deus viu o que fizeram, quem? O povo, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Essa questão de Deus também mudar de ideia também é obviamente isso é uma figura de linguagem para o humano, para nós entendermos, né? Não é que Deus mudou de ideia, não. O que acontece é que houve uma mudança de disposição daquele povo, aquele povo mudou a sua disposição, por isso Deus não faz aquilo que ele queria ter feito, que ele disse que iria fazer. Por quê? Porque houve uma mudança de posição, de disposição daquele povo em relação à forma como eles estavam vivendo. Eles mudaram a forma deles viver. E aí, no capítulo 4, a gente vê de novo o Jonas ficando bravo. O Jonas ficou muito bravo. Capítulo 4, o livro do Wiersbe aqui, quando ele vai comentar o capítulo 4, ele coloca até um subtítulo que é interessante. Ele vai falar desse capítulo 4: um servo infeliz. O Jonas está infeliz, ele ficou infeliz. O que acontece? O Jonas peca no momento em que ele não aceita que Deus, a ordem de Deus. Ele resolve fugir. Não é que ele cresce, só reforçando, porque eu já falei isso, não é que ele cresce que o poder de Deus ia só até a fronteira de Israel, que era o que os pagãos pensavam. Ele sabia que Deus mandava sobre tudo, mas aquilo é deliberadamente ele falando: eu não vou fazer isso, eu vou para o outro lado, só quer que eu vá para lá, eu vou para lá. É isso que ele está fazendo. Aparentemente eu estou dizendo porque nós nunca teremos condição
plena de dizer se ele se arrependeu ou não. Quando a gente morrer, chegar lá, se a gente encontrar com Jonas lá no céu também, a gente vai falar, ele foi perdoado, né? Mas como nós não chegamos lá ainda, então não sabemos. Ele ora a Deus, ele dá sinais de que ele se arrependeu. Meio assim a contragosto, mas ok, Senhor, eu vou lá, vou pregar. Só que agora, no capítulo 4, depois que o povo se arrepende, ele está bravo de novo. Ele está pecando outra vez. Então, aí é que é a grande dúvida. Será que esse arrependimento que aparece lá no capítulo 2, né? Será que ele era um arrependimento sincero ou era meramente aquela questão, né? A criança que você vai dar um beliscão nela por fez uma coisa, não está nem doendo. Por dentro ele está lá que não consegue nem respirar direito, mas não está doendo, né? Não, eu vou fazer, tá bom, tudo bem, eu vou fazer, mas não tá, o arrependimento não é sincero. Capítulo 4, verso 1 diz lá: mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Olha o jeito que ele fala: o Senhor, eu falei que isso ia acontecer. Eu disse. Eu vim aqui à toa. Eu disse, eu sabia que era isso que ia acontecer. Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Ele não quer perdoar, mas de jeito nenhum, ele não quer perdoar. Ele conhece Deus. Ele conhece, ele está dizendo aqui: eu sei que tu és compassivo, tardio em irar-se, tem misericórdia. Eu posso, meu povo pode ser salvo, os outros não. Aquele lá eu não quero. Não, eu não quero conviver com esse povo. Porque a gente vê, muitas vezes, a gente não vê pessoas ou igrejas que se dizem cristãs, que falam assim: não, só nós que somos salvos, né? É a minha forma de ver. Na realidade, a gente não tem muita base, muita certeza de muitas coisas, né? Nós não temos, e aí, como exemplo, né, é uma coisa interessante de ver. Eu vi um debate um dia no YouTube, um vídeo lá do pastor, ele é americano, como é que ele chama? Eu não me lembro o nome dele, é um cara famoso, é americano. Ele fez um debate com outros 4 pastores, ele era o mediador do debate. E os 4, um era pré-milenista, o outro era amilenista, o outro era pós-milenista, e eles estavam naquela discussão a respeito de se o arrebatamento é antes e depois que Cristo vem, ou se Cristo vem e depois é arrebatado. Enfim, aquelas discussões inócuas que a gente sabe que, como diletantismo, né, só para conhecer, como uma coisa mais de estudo, tudo bem, mas não é esse que é a questão. Aquela baita discussão, aquela briga no bom sentido, ninguém se estapeou, né, naquela discussão, mas uma discussão enfática, onde a pessoa coloca de uma maneira dura, às vezes meio irada, meio bravo: não, você está errado, isso daqui, porque não sei o que, blá, blá, blá. A gente vê aqui essa situação do Jonas. Senhor, não é possível, o Senhor não pode fazer isso aqui. Por quê? Porque o povo de Israel é que é o seu povo. Esse povo aqui tem que ser castigado. Olha o mal que eles fizeram. Ele está questionando aquilo que é a característica fundamental de Deus: tardio em irar-se, compassivo, bondoso, grande em misericórdia, e que muda de ideia quanto ao mal que anunciaste. Por quê? Porque ele ele tem poder de mudar o interior, o coração, a vontade, e é isso que a gente vê aqui em mim. Que também nós que conhecemos a história, e isso aqui é o cruel, nós que conhecemos a história,
nós sabemos que isso não durou muito tempo. Que Nínive foi tomada depois pelos babilônicos e os assírios desapareceram. Não existe mais povo assírio. Agora, hoje em dia, para as pessoas daquela época, que viveram até um tempo, Jonas, por exemplo, Jonas talvez não tenha visto o que aconteceu anos depois. Ele ficou sabendo do que os profetas diziam, do que ia acontecer com a Síria, com outras nações, que a Babilônia depois toma. Mas muitas vezes a gente fica, na nossa cabeça, a gente vê acontecer algumas coisas e fala, mas tinha que ter acontecido o contrário do que aconteceu. Nós não sabemos, pode ser que lá na frente aconteça realmente o contrário, mas Deus tem um caminho, e que neste caminho Ele está ensinando pessoas, inclusive Jonas. O texto não fala de Jonas depois, o que aconteceu com ele depois, mas talvez Jonas tenha percebido mais à frente, anos depois, o quanto Deus estava certo, a misericórdia de Deus, porque não fosse essa misericórdia, o próprio povo de Israel não existiria mais, porque eles foram muito mais graves, porque eles conheciam a palavra e negaram essa palavra, e continuam negando até hoje, né? Até hoje esse povo ainda continua no erro, porque eles não creem no Filho de Deus que mandou. Eles creem muito no Messias, mas no Messias que não veio e que não vai vir, porque ele já veio, né? Ele já está aí. Então o Jonas fica aborrecido, reclama, falou que ele sabia que ia acontecer isso, e o Senhor, com toda paciência, fala para ele, e o Senhor disse, você acha que é razoável essa sua raiva? Você acha que é razoável você ficar com esse pico o tempo todo, só reclamando? Como você gosta de reclamar, cara chato, né? Se sou eu, já ia falar lá, fica quieto, não cala a boca, você está falando besteira, você não sabe o que você está falando. Então Jonas saiu da cidade, criança empurrada, né? Saiu batendo o pé, saiu da cidade e foi sentar lá longe. Vou ficar só olhando aqui para ver o que vai acontecer. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Ele talvez ainda tivesse alguma esperança de que Deus castigasse, né? Mas ele ficou longe porque ele queria ver de camarote, né? Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu desconforto. Imagina o calor que devia ser aquilo ali, né? Uma região desértica, facilmente chega aí a 40 e poucos graus no sol, né? E o cara ali sentado sem água, sem nada. Deus, apesar do Jonas ser um chato de gaúcho, reclamar mais que tudo, Deus coloca uma plantinha ainda em cima dele ali para cobrir a cabecinha dele, para ele ficar mais fresquinho. E ele ficou alegre. E ele ficou contente. Ele fica. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Ele percebe, obviamente, que Deus que fez aquilo, né? Que uma planta crescer assim de uma hora para outra, um estalo de dedos, não é uma coisa normal, né? Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Alegria de pobre dura pouco. O grande problema deles, e aí é que eu acho que é interessante, Deus está mandando uma mensagem, está dando uma chance para ele, para você perceber o que está acontecendo, né? Se fosse na linguagem urbana pecadora, falar assim, está vendo, sua besta, eu vou te mostrar o que é, vê se você entende. Eu fiz uma plantinha, você viu que você ficou todo contente e tal, não sei o quê, agora ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente, o sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo, ele de novo está pedindo, não, eu quero morrer, chega. É uma coisa impressionante. Às vezes, a gente tem a impressão de que ele é bipolar, né? Porque tem uma hora que ele está alegre, tem uma hora que de repente ele cai na profundidade de uma tristeza, de uma ira, de
uma raiva contra tudo e contra todos, né? Não, eu quero morrer, me mata porque eu quero morrer. Para mim é melhor morrer do que viver. É dramático, né? Aquela coisa assim, dramática. Acho que os italianos devem ser descendentes deles aqui nessa dramaticidade, é interessante. Eu fui uma vez eu fiquei, eu não sei se foi eu ou minha mulher que ficamos ruins, nós somos num hospital, a gente morava lá perto da Paulista, nós somos no Hospital Oswaldo Cruz, passando pronto-socorro. Um dia de semana, tinha uma família num canto, estava lotado o pronto-socorro, tinha uma família num canto, mas chorando, aquela coisa, e você percebia que era italiano, né? Porque aquele falatório, todo mundo se mexendo, abraço, o nono, porque não sei o que, eu falei, pô, deve estar morrendo. Aquela comoção. Uma bela hora me sai o nono de dentro do atendimento, abraçado com a enfermeira, né? Uma enfermeira mocinha, o nono velhinho, né? Bem cabelo branco assim, mas ele todo feliz, vermelhinho e tal, não sei o quê, e a família, fazendo aquela festa, não sei o quê. De uma hora que parecia que ele ia morrer, né? Para o outro que é aquela festa, aquela coisa, é a mesma coisa que o Jonas, né? Aquele cara dramático, né? Eu quero morrer, chega com isso, para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus pergunta para ele, mais uma vez, a mesma pergunta: você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Você acha que é razoável tudo isso que você está fazendo, esse escândalo que você está fazendo? Por tão pouca coisa? E Jonas respondeu, é tão razoável que até quero morrer. Quer dizer, um cara é persistente, né? Ainda bem que é Deus, porque se fosse outro, a gente fala, tá bom, então eu vou te matar. É agora. Você já tinha chutado o pau da barraca faz tempo. E daí o Senhor diz a ele, aí a grande lição que ele vai passar para Jonas, que é uma lição não só para ele, mas para nós e para mim também, que não teria toda essa paciência. Você tem compaixão de uma planta que não lhe custou nenhum trabalho. Essa plantinha nasceu, você não fez nada por ela, você não a fez crescer, numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, que também foi Deus que fez? Se você está com tanta compaixão dessa plantinha, você não fez nada para ela, ela apareceu, você não tem nenhuma responsabilidade sobre isso, você acha que eu, que criei todo esse povo, que criei essa cidade, não deveria ter compaixão dessa grande cidade, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? E aqui a explicação desses 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre mão direita e mão esquerda são crianças pequenas, que ainda não distinguem a mão direita da esquerda, o que significa que provavelmente essa cidade tivesse em torno de 600 mil habitantes, porque existiam 120 mil crianças que não distinguiam a mão direita da mão esquerda, eles tinham pais e mães. Então é uma estimativa que é feita com base no número de crianças, de quantos seriam os habitantes que viviam nessa cidade. Então Deus passa uma mensagem clara para Jonas, que talvez Jonas devesse replicar isso voltando para a sua casa, dessa misericórdia de Deus por todos. Eles eram o Deus de Israel, mas qual era o papel de Israel? Dar testemunho deste Deus às outras nações. E o testemunho que Jonas estava tentando dar era mate-os, porque eles não merecem a sua misericórdia. E Deus está dizendo para ele, olha, você está preocupado com uma plantinha, só que esse povo também é meu povo, é meu filho, e eu quero dar chance a eles de se recuperarem. Não adiantou, como assim foi destruído depois pelos babilônios, mas a chance foi dada, a oportunidade foi dada, né? E este Jonas não fala a continuação, como é que foi a saída dele, como é que ele volta para Israel,
Mas a gente imagina e espera que Jonas tenha tido a chance de entender isso e de se efetivamente se arrepender, porque o texto que fala dele aqui dá a impressão ao final do capítulo 4 que ele efetivamente se perdeu, né? E a gente só vai saber quando a gente chegar lá, a gente vai encontrar ou não encontrar com ele. Então essa é a grande mensagem do livro de Jonas, que é a misericórdia de Deus por todos nós somos filhos desse Deus. E que Ele nos abençoe e tenha misericórdia de nós, porque se dependesse de mim, o Jonas já estava morto fazia um tempo. Paciência nossa é